Olá pessoal, bom dia. Bom, esse é o primeiro vídeo de hoje, dia 6 de janeiro, um dia muito especial que a gente está acompanhando de perto tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Vamos conversar já um pouco sobre isso e um pouco sobre o que está acontecendo nas eleições para o Senado lá da Geórgia, né? Teve segundo turno ontem e tem coisas bem estranhas acontecendo mais uma vez nessa eleição desse estado que é de um governador republicano, mas que infelizmente traiu o presidente e contratou o sistema da Dominion ligado ao Smartmatic e está criando uma série de fraudes por lá. Vamos começar a conversar, mas quero pedir para vocês que assistem pelo Facebook meus vídeos, que curtam a página para que você possa ser notificado ali quando a gente tem novidades, e quem está no YouTube que também possa seguir ali, curtir a página e clicar também naquele sininho, porque ajuda a receber mensagens quando entra conteúdo novo. O que nós vamos falar aqui? A questão lá da Geórgia, do Senado. Ontem eu fiquei inclusive até 3 horas da manhã acompanhando passo a passo como estava sendo a apuração. Até me chamou a atenção porque os Estados Unidos sempre foi bem lento para apurar os votos. Só que agora com esse novo sistema, que está muito próximo do nosso sistema eleitoral aqui no Brasil, eles estão bem rápidos. Tanto que praticamente terminaram a apuração dos votos ontem mesmo. Só que no decorrer da apuração, eu até soltei um Twitter ali que com 70%, depois com 80%, com 90%, os republicanos, os dois candidatos ao Senado do Partido Republicano estavam liderando. Só que quando passou dos 90%, e esse era meu medo, a coisa começou a travar e começou a ter uma virada dos democratas. E aí eles foram encostando, ao ponto que quando chegou em 95%, já havia um empate entre todos eles. Deixa eu trazer um print aqui. Esse print eu fiz quando já estava em 97%, porque travou nos 97%, já era 3 e pouco da manhã. Eu falei, bom, não vai sair mais nada hoje, fui dormir um pouco. Só que quando aconteceu essa trava de 97%, o candidato democrata ali que estava competindo contra a Kelly assumiu a liderança, passou a Kelly. E o outro lá, o democrata que estava muito atrás do David Perdue, encostou e ficou 50-50. Ou seja, ali já me deu um indicativo de que alguma coisa bem errada estava acontecendo, porque é natural no meio da apuração ter uma certa mudança, mas a gente que está no Brasil, a gente já está bem escaldado sobre a situação de como eles trabalham. Eles colam um candidato no outro e depois acabam dando a vitória para aqueles que o sistema eleitoral define que deve ser o vencedor, e com isso vence por uma pequena margem, e aí isso de certa forma tenta desestimular com que as pessoas façam um grande levante, digam que houve uma série de situações irregulares, porque fica parecendo que perdeu por tão pouco. Mas a gente sabe muito bem quem está no Brasil como funciona. Nos Estados Unidos é agora, recentemente, nessa eleição, que esse sistema de apuração está chegando. Então eles ainda não estão tão acostumados com a realidade como é. E isso me preocupa muito, porque aí está a questão que por que a gente está acompanhando tão de perto o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se eles começarem a fazer lá nos Estados Unidos o que eles sempre fizeram aqui no Brasil, acabou a democracia. Você não consegue mais eleger os seus representantes. Quem passou pela última eleição municipal como nós passamos aqui, e aí eu até excluo os candidatos que foram eleitos na onda Bolsonaro há mais tempo, porque eles foram eleitos numa onda e não sentiram o que nós sentimos nessa última eleição municipal, que foi justamente a sensação de muita fraude, onde você percebia claramente que votos que foram ditos que eram seus em diversas urnas não chegaram, não apareceram. Teve gente, inclusive, que não apareceu sequer o próprio voto, que votou em si e naquela urna não tinha o voto dele. Então, casos assim aconteceram nessa eleição municipal, e os deputados que se elegeram na onda Bolsonaro não pegaram nesse momento. Então, eu acho que para eles ainda talvez não caiu a ficha do que está por vir nas próximas eleições majoritárias. E a importância do voto impresso, não que ele vá nos garantir 100% da legitimidade do nosso pleito, mas ele vai dificultar com que as fraudes aconteçam, porque você terá como auditar o que está realmente sendo colocado
colocado na urna, coisa que hoje em dia vocês sabem não é possível. Agora, voltando na questão aqui dos senadores. Aí, quando hoje amanheceu, nós já estamos com 98%, deram a vitória já para um dos senadores democratas, que é o pastor ali que está ganhando da Kelly, apesar de ainda estar com 98%, dizem que ela não consegue mais ter votação para chegar na votação dele, e os dois que estão empatados, o democrata John e o republicano David, esses ainda não têm um resultado final, mas o que está acontecendo, e aí o Trump traz para nós aqui uma grave denúncia, e isso eu já estava lendo também em alguns canais, ele fala aqui, ó, esses canais estão apenas brincando com o senador, que é o Perdue, que está lá, estava disparado ganhando e agora está empatado. Um cara legal. Não queria anunciar ainda, eles têm quantas cédulas forem necessárias. Essa eleição, mais uma vez, está sendo manipulada. Por que ele está dizendo isso? O que aconteceu de novo? Quando eles deram a pausa ontem à noite e travou no 97%, eles alegaram mais uma vez que houve problema técnico, que teve algumas máquinas lá que pararam de computar. A mesma história que a gente escuta aqui no Brasil há muito tempo. Toda apuração é um problema diferente. Ah, teve um problema de invasão. Ah, teve um problema de fuso horário. Ah, teve um problema de um sistema que não deu resposta. Enfim, eles sempre têm uma desculpa esfarrapada para parar tudo. E aí, quando para tudo, eles vão lá ver quantos votos eles precisam para jogar para o candidato que eles querem eleger, e com isso, o candidato que de fato estaria eleito pelo voto popular perde por uma pequena margem. E muito provavelmente é isso que estão fazendo com esse segundo candidato republicano que estava vencendo, e provavelmente tudo indica que irá perder por uma pequena margem, porque travou a votação, alegaram o problema, e provavelmente a hora que vier o resultado final vai demonstrar que o candidato democrata venceu o republicano, e isso é muito preocupante, porque daí o Senado fica de uma forma que, se o Biden assumir, ele vai ter não apenas a Câmara dos Deputados, mas também o Senado em seu favor. E qual que é o problema disso? O problema disso é que todas as pautas de esquerda terão imensa facilidade de serem aprovadas no Congresso americano, porque vai passar em ambas as casas. E aí, meus amigos, eu acho que pode se preparar, porque de pior nós teremos daqui em diante. Porque Estados Unidos totalmente enviesado pela esquerda, qualquer semelhança com a própria Argentina não será coincidência. Vai passar a pauta de aborto, vai passar a pauta de tudo contra coisa bizarra que a esquerda defende. Fora que o período de pandemia vai se tornar eterno, né? Porque vocês sabem que os grandes bilionários que estão por trás do Biden, assim como as grandes nações socialistas e comunistas, estão fazendo de tudo para realmente deixar o Biden presidente dos Estados Unidos, para não ter mais nenhuma barreira e assim concretizar o grande sonho da nova ordem mundial, que é falir todos nós, que é aplicar uma vacina que vocês têm visto aí, que está trazendo uma inúmera quantidade de pessoas com outros problemas, fora que já também está dito que na primeira dose, na segunda dose, depois vem uma outra cepa que eles chamam, que é uma outra versão do vírus, você tem que tomar uma terceira dose, e provavelmente isso vai arrebentando com a tua imunidade, ao ponto que na hora que chegar uma gripe comum, talvez já era para a grande maioria da humanidade. Então, tudo isso está contido na nova ordem mundial, e por isso a gente tem acompanhado com tanta atenção o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque além do Trump cair, se ele não conseguir hoje fazer o que tem que ser feito, além disso, o pessoal democrata pode acabar conseguindo ter a maioria tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. E aí é uma porteira aberta, passa tudo o que eles quiserem. Então eu vou estar acompanhando, já tem uma série de situações acontecendo hoje lá, uma multidão na frente da Casa Branca. O pessoal dos republicanos já estão apresentando questões de ordem. Tem um grupo de mais de 80 que está pedindo para que dê um prazo de 10 dias, suspenda tudo que está acontecendo hoje, para que eles possam analisar todas as questões das fraudes. Eu não sei se esse é o melhor caminho. Eu acho que o vice-presidente, que é o Mike Pence, que hoje está assumindo a presidência do Senado lá, tem que dar uma carteirada, tem que mostrar para que veio, não se acovardar. O Trump acabou de pedir para que ele devolvesse aos estados que estão com problemas de fraude e disputa na justiça, devolvesse aos estados essas votações para que refizessem as votações. Enfim, talvez isso que está acontecendo no Senado, e aí é uma visão muito particular minha, acorde em definitivo uma série de senadores e até mesmo deputados que não deram apoio ao Trump mesmo sendo republicano,
Vocês sabem que tem muito disso, né? As pessoas, por mais que elas estejam no mesmo partido, todo mundo tem às vezes um interesse particular seu e acabam não vendo o Trump como uma liderança que eles gostariam de que permanecesse. Preferem deixar às vezes um Biden assumir para sangrar o cara, achando que depois eles vão conseguir tirar a esquerda do poder. Se mesmo com o Trump lá, eles estão deitando e rolando com essas fraudes, imagina se a esquerda de fato assumir todas as instituições, todo o poderio da presidência da República dos Estados Unidos. Vai ser muito difícil tirar. Só que esse pessoal acaba muitas vezes olhando para o próprio umbigo e não consegue enxergar 2 palmos à sua frente. Então, o que está acontecendo hoje, a gente está acompanhando. Eu prometo que assim que tiver uma novidade mais robusta sobre tudo isso, eu ainda hoje volto a gravar um vídeo para trazer mais informações para vocês. Infelizmente, até aqui, essas informações do Senado não são boas, mas que sirva para acordar aqueles que ainda não conseguiram entender a importância de defender o presidente Trump na permanência da presidência daquele país. Tá bom? Forte abraço para vocês. Continuamos juntos nessa luta. Força e honra.